apresentar esse primeiro caso. Gente, eu gostaria também da gente fazer um seguinte, para a gente se sentir como é que está sendo essa evolução de vocês. Quando eu apresentar o caso, quer dizer, quando um de vocês apresentar o caso, eu gostaria que todos se manifestassem se operariam ou não, tá? Exato. E se por acaso houver uma discordância com o resultado do caso, quem falou que sim, eu falei que não, ou eu falei que não e falou que sim, justifica a sua conduta, porque não existe verdade absoluta. Então, a gente pode, inclusive, dar oportunidade de desenvolver raciocínio que nesses casos, que são todos casos desafiadores, não tem nenhum caso simples aqui, tá? É, Exato. Então, vamos lá, quem que vai apresentar esse caso? Vamos convidar a doutora Juliana para apresentar esse primeiro caso aí, por Então, favor. vamos lá, Juliana. Boa noite. Boa noite. Então, paciente de 19 anos com refração inalterada. A refração estática mais 0,25 com menos 1,75 a 125, visão de 0,8 menos 1. E olho esquerdo mais 0,25 menos 1,5 a 65, visão 0,8 menos 1. Na topografia, a gente tem aqui de junho, de dezembro, depois de março, né? E aí a gente vê, deixa eu ver. Gente... Opa, peraí. Ai, peraí que saiu da minha tela aqui. Bom, só para Oi. facilitar, porque o número é muito pequeno, as Eu tava topografias tentando dar estão o zoom. muito estáveis, tá? Uhum. Todas aqui estão mantendo uma ceratometria estável, 48 e pouco, 48,70, 48,80, 48,80, 48,90, 48,24. Um astigmatismo desprezível e a única coisa de diferente aqui é que foi em março de 2022, esse paciente teve uma topografia, apesar da ceratometria estar inalterada, é que os padrões, né, os índices deterioraram e apareceu essa área embaixo aqui. Então, considerando, apesar da refração estável, apesar da ceratometria estável, qual que seria a sua conduta, Juliana? Assim, eu acho que mesmo a ceratometria estando estável, é uma ceratometria suspeita, né? Os valores ceratométricos estão acima de 47. Perfeito. Então, Então, acho qual que seria a que sua conduta? a princípio eu investigaria mais com o Pentacam e acompanharia. Alguém operaria esse paciente, gente? Não, acho que eu concordo com a Juliana. Ela não usa lente de contato, não, para ter mudado essa Não, não, não. Não. E muito Eu acho jovem. que eu não operaria, não. Alguém faria um crosslink nesse paciente? Na verdade, Não, eu tá acho que estável, né? a paciente tá boa, né? Assim, considerar. Não que a gente vai indicar o crosslink quando a visão não esteja boa, mas levando em consideração o exame e a visão do paciente. Então, qual que seria a sua conduta aqui, então? Eu iria solicitar um Pentacam. Tá. Eu resolvi fazer diferente. Aquela imagem estranha, a ceratometria que estava estável, eu falei o seguinte, eu vou repetir essa topografia. Você vê que ela foi repetida no mesmo dia, no dia 22 de março de 2022. Observa que ela voltou ao padrão anterior. Gente, toma muito cuidado quando vocês fazem uma topografia que ela aparenta uma progressão de cone, repita, porque isso aqui foi um artefato. Muitas vezes o paciente não olha exatamente para a mira, fica muito tempo sem piscar, e às vezes capta os anéis ficam irregulares e gera um mapa irregular. Quando o paciente, então, pingou-se um lubrificante, mandou o paciente fixar bem o olho, e aí o que é que aconteceu? A topografia voltou exatamente ao que era. Então, realmente não tinha indicação nem de se pensar em crosslink, porque
Não é que porque a refração pode estar estável, mas se você tem uma degradação do contraste, ele degrada primeiro do que a acuidade visual. Se o paciente tem percepção que piorou, embora a acuidade visual não tenha piorado, considere que essas aberrações de alta ordem geradas pelo ceratocone podem induzir uma piora da sensibilidade ao contraste. Eu já operei, já fiz crosslinking em paciente, porque ele estava queixando muito da piora da visão, a acuidade visual era a mesma, fiz a sensibilidade ao contraste sequencial e ele estava tendo uma perda muito grande. Eu não esperei ele ter uma piora adicional para poder tomar uma atitude, fiz um crosslink, o paciente está estável até hoje, tem muitos anos disso. Bom, então, mais algumas informações. Então, o que eu queria colocar nesse caso é que era mais essa questão de artefato, sugerindo progressão. Observe que, vou só resumir para a gente poder passar para frente, uma escavação importante e considerando que o paciente tinha um grau muito pequeno, será que a gente não poderia pensar em operar? Não, a gente vai tirar, gente, quer ver? Alguma coisa em torno de 40 micra, 30 micra, é muito pouco, né? Tem uma ceratometria, deixa eu ver a paquimetria aqui. Ah, não tem a paquimetria aqui. Eu não tenho a paquimetria, pelo menos não coloquei aqui. Alguém cogitaria operar esse paciente, considerando que tem uma córnea bastante estável, tem uma refração estável, um grau muito pequeno, considera que a paquimetria seja muito boa. Alguém consideraria operar esse paciente? Eu não operaria agora não, Tonho. Eu acho que não, também até pela idade do paciente jovem, a córnea provavelmente tem uma biomecânica mais em constante mudanças, né? Então vamos lá. Não operar. Alguém operaria, gente? Alguém quer justificar operar esse paciente? Não. Acho que ninguém operaria, né? Mas por que nós não vamos dizer que o paciente queria muito operar? Quais os motivos pelos quais nós não devemos operar esse paciente? Vamos lá. Idade. O que mais? Estigmatismo mais Alta oblíquo. ceratometria. Alta ceratometria. O que mais? Estigmatismo oblíquo. Um astigmatismo oblíquo. O que mais? Com Médio. quebra de Quebra de ortogonalidade. ortogonalidade. Ou seja, tem motivo demais, né? E outra coisa, um paciente que tem apenas cilindro, geralmente ele tem uma acuidade visual bastante boa sem correção. Ainda tem também uma escavação papilar também importante. Foi até feita uma... aqui está a paquimetria, aqui, 605. Lembrando que a paquimetria muito baixa, ela pode contraindicar, mas muito alta não significa segurança para indicar, né? Então, por todos esses motivos que nós falamos aqui, esse paciente, então, não foi operado. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre esse caso? Você chegou a pedir um Pentacam, doutor Reinaldo, ou nem precisou? Não, né? Não. O Pentacam não ia mudar minha conduta. Quando, a partir do momento que eu decidi que eu não ia operar, eu vou acompanhar o follow-up de um paciente, eu acompanho pela topografia, não acompanho pelo Pentacam. A topografia para um follow-up ela é muito mais interessante do que o Pentacam. Então, se eu tenho já uma topografia com uma ceratometria de 48, um paciente jovem, com astigmatismo oblíquo, não ortogonal, é contraindicação absoluta, né? Essa córnea, apesar de ter uma córnea muito espessa, não tem indicação de cirurgia. A gente sempre que vai operar um paciente, qual que é o risco de uma ectasia? Baixíssimo, muito baixo. Porém, se você tem uma ectasia numa situação dessa, você não tem defesa. Tá certo? Então, vamos lá. Alguém quer fazer mais algum comentário? Vamos para frente. Vamos em frente, Reinaldo. Acho que nada a acrescentar. Realmente tem vários sinais amarelos aí que realmente contraindicam a cirurgia. Então, vamos lá. Quem vai Vamos falar? Em frente. Vamos convidar a doutora Maria Carolina para apresentar esse próximo caso aí, por favor. Então, outubro de 21, paciente feminino de 23 anos, usa lente de contato. Primeira consulta veio para avaliação de cirurgia refrativa.
se expõe muito ao sol. Correção antiga, menos 4,75, menos 0,75 a 180, e menos 3,75, menos 1,5 a 180. Fração estática, menos 5, menos meio a 25, visão de 1. E olho esquerdo, menos 4,5, menos 1,25 a 170, visão de 1. Então, operar ou não operar. A estratometria está boa, a topografia é regular, levemente assimétrica do olho direito, né? Os índices estão bons. Eu acho que, no primeiro momento, eu não operaria, porque é um grau relativamente um pouco mais alto de miopia, paciente de 23 anos, e eu não sei há quanto tempo ela usava esse óculos, né? Mas o grau aumentou, principalmente do olho esquerdo. Então, pode ser que esteja evoluindo, a gente não sabe. Primeira coisa. Essa paciente, ela usava lente de contato, praticamente não usava óculos. E ela Hum, trouxe um óculos e falou assim, já tem muitos anos que ela está usando esse óculos quando ela não está de lente de contato. E ela enxerga muito bem com esse óculos. Ela não tinha nenhum interesse em fazer outro óculos, tá? uhum. Agora eu não operaria, até pelo fato, não sei, a gente não sabe, né? Uhum. O, a, Alguém operaria esse paciente? Assim, a princípio, eu não estou identificando nenhuma contraindicação. Eu pediria um exame complementar para indicar com maior segurança, sabe? Mas não contraindicaria agora. Tipo assim, Perfeito. Mais alguém quer fazer algum comentário ou vamos para frente? Eu pedi o retorno em 6 meses Ah, para avaliar a progressão da miopia. Tá. Pediria algum exame agora? Por enquanto, só o mapamento da retina, ver como é que tá a retina também. Tá. Gente, tem uma coisa o seguinte. a gente também, só um comentário. A refração antiga. Ah, não, pode falar. Veja bem, um paciente jovem com uma miopia mais alta, eu sempre que a gente tem fatores de risco, eu peço um Pentacam. Eu não peço Pentacam quando o Pentacam não vai mudar a minha conduta. Então, um paciente jovem aqui, eu acho que um caso desse seria muito interessante pedir um Pentacam. A ceratometria normal, 45, todos os índices são normais. A probabilidade de um Pentacam ser normal aqui é altíssima, mas considerando que é uma miopia mais alta, que é um paciente muito jovem, eu acho que justifica se pedir um Pentacam, mesmo com a topografia muito bonita. Tá certo? Por quê? Exatamente por isso, pela idade e pela refração. Ok? Então certo. vamos lá. Você vê alguma alteração aí, Carolina? No Pentacam? Não, Ok? ok. O normal, né? Tá, beleza. Agora o esquerdo. Beleza. Ok. Então, estão aí a topografia, a refração estável, pelo histórico do paciente, e um Uhum. Pentacam também absolutamente normal. Aí eu pergunto, operar ou não operar? Eu só fico na dúvida pelo fato de ser a primeira consulta. E Aham, assim, acho que eu esperaria pelo menos mais um retorno para ver se realmente está estável e tudo. Eu uhum, coloquei aqui no aplicativo do IDEA Refrativo, lá, lembra que a gente estava olhando ele? uhum. Deu risco baixo, entre 0 e 2 de pontuação. Mas só por esse motivo de ser um grau mais alto, e às vezes pode ser que esteja Tá, evoluindo ainda, eu não operaria agora. ok. Então, eu sempre levo em consideração, gente, o perfil do paciente. Tem pacientes que, quando chegam e que ele é um paciente que é confiável, dá informações de forma correta, não é um paciente que vem no oba-oba porque resolveu operar, não.
Essa paciente, o histórico, é lógico que vocês não tinham histórico, vocês não presenciaram a anamnese, mas uma paciente que já estava com esse grau estável já há muito tempo, não trocava o óculos há muitos anos, o grau de lente de contato estava estável há muito tempo, e me pareceu uma paciente sem nenhuma contraindicação, apesar de jovem, e pelo fato dela falar que tomava muito sol, eu optei por não só operá-la, como também fazer um LASIK. Se alguém falasse, vou esperar 6 meses ou 1 ano para poder operar, está correto. Está correto. Só que, às vezes, dependendo na anamnese, o paciente tem outras implicações dessa necessidade. Então, considerando, então, o perfil dessa paciente, a falta de fatores de risco aqui, o único fator de risco dela aqui realmente seria a idade. De 2 então, pontos. né? Mas, considerando o quadro clínico e a anamnese, essa paciente foi operada. Vocês veem que aqui está, então, ó, foi feito um fento-LASIK. Fevereiro de 21. Você observa, em 2022, em maio, Com aqui... visão de 1 sem correção. Então, aqui, 1 ano depois da cirurgia, já estava com sensibilidade ao contraste normal, diurno, algumas perdas moderadas no estilo noturno. A sensibilidade ao contraste noturno, ela leva mais tempo para normalizar. E a paciente estava só controle anual, realmente, sem nenhuma outra preocupação. Quadro bem estável. Vamos para esse outro caso. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Acho que não. Então tá. Então vamos para frente. Quem vai falar isso agora, Arnaldo? Vamos convidar o doutor André para apresentar esse terceiro caso aí, por favor. Vamos lá, André. Vamos lá. Paciente, cliente antiga, 22 anos, 2019. Veio para avaliar cirurgia refrativa. Usou lente de contato durante muitos anos. Apresenta alergia ocular às lentes de contato gelatinosas. Refração estática. Menos 3,25, menos 10,75 a 180, 20,20. Menos 2,75, menos 1 a 180, 20,20. Aí tem a topografia dela aí. Uma olhadinha. Acho que a favor da regra, regular. PAC boa, 535 AO. Acho que é a topo normal. Operar ou não operar? Por quê? Paciente jovem, né? 22 anos. Primeiro teria que ver a estabilidade do grau, né? Se já está estável. Esse histórico de alergia nos chama um pouco a atenção. Pode ser uma coçadora de olho, né? Então, acho que vale a pena, às vezes, pedir um Pentacan. Tá. Alguma alteração nessa topografia? Algum fator de risco aí? Parece ter uma leve assimetria superior no olho direito. E uma ceratometria limítrofe ali, né? Pra 46, mais ou menos. Uma topografia bastante bonita, né? Vamos dizer assim. Tem alguns índices alterados e o principal fator de risco aqui realmente é a idade. Então, quando a gente tem fator de risco, seja a idade, seja córnea fina, seja córnea assimétrica, etc., etc., sempre peço um Pentacan. O Pentacan pode mostrar alterações que a topografia não mostra. Então, o paciente foi feito, então, um Pentacan em 2019. Aí estão os índices mais importantes do Pentacan. O BASD 1,55, 1,79. O ART máximo 426, 345. Elevação posterior mais 22, mais 28. O IT 0,58, 0,34. A PA 535. Os índices estão normais da O. Operar ou não? O grau estava estável? Há muitos anos. Acho que tá. O paciente queria operar porque ela estava tendo alergia às lentes de contato. Esse foi o motivo de querer operar.
Eu acho que assim, é um caso que dá muita dúvida, a gente pode colocar nos critérios para. Se Random puser nos eu só critérios de ia random, pontuar só pela Elevação idade. posterior o é que é que muito vai dar? alta. Só pela idade, né? Deve dar mais 2, provavelmente. Acho que a A elevação idade posterior é muito 22 alta. anos é quanto lá no índice de random? É 2 ou 3? 2, deixa eu ver. Acho que é 2. Questão que tem os índices alterados aí do Pentacan, né? Mesmo o Randall sendo um grau baixo, o paciente é jovem ainda. A elevação posterior É, muito alta. 22 anos, tá 2 pontos. Tá. Parte máximo do olho esquerdo está mais Aqui, baixo. qual Como o olho você... aqui que vocês estão assim, mais preocupados, considerando esses índices do Pentacan e Com considerando o a olho topografia? esquerdo. Olho Sim. O esquerdo, esquerdo, que é o que a gente não tem praticamente nenhuma simetria. Aham. Observe que tem uma elevação posterior muito suspeita. Olha esse Parte arte máxima máximo, gente. baixo. É. O arte máximo, gente, 320, 330, já é diagnóstico de cone. Quem não garante, ou quem pode garantir que esse Pentacan, que essa córnea não está evoluindo? Ele já tem uma progressão paquimétrica, uma progressão, o Belin-Ambrose já está alterado. Já tem alterações na superfície posterior. Muitos ceratocônios começam na superfície posterior da córnea, dando pouca alteração na topografia. E Então, essa alergia aí né, é. um paciente com 22 anos, com Pentacan, com os índices alterados, principalmente elevação posterior alterada, eu não me sentiria muito confortável para operar esse paciente, não. Alguém operaria esse paciente? Eu Por não. enquanto, não. Esperaria não. Então, vamos lá. Então, tem um Pentacan pelo menos suspeito, né? Então, resolvi falar, não, vamos repetir o Pentacan no ano seguinte. Está aqui o Pentacan. Olha aí o que aconteceu, Carolina. É o André aqui, É ó. o André, desculpa. Tá, aqui em cima. Assimetria superior, assimetria inferior, Mas assim, curva. discretíssima, né? Discretíssima. Aham. Curva abaixo, 1,49 e 1,37. Desvio PTI pouco abaixo em ambos os olhos. Arte máximo 428, 456. Subiu bem, né? O arte máximo. Uhum. IHD 0,03, 0,005 e a PAC manteve. E agora? É, Você vê que até melhoraram os índices, né? é. Só Mas tem uma coisa aqui, ô André, o PTI. que eu tenho uma coisa aqui que é o seguinte: eu não coloquei, agora que eu estou vendo, eu não coloquei a elevação posterior nesse de 2020, que era o que me preocupava. Certo. Tudo isso aqui, o que mais me preocupava era o arte máximo do olho esquerdo e Que a melhorou elevação bem. posterior. É. Possivelmente devia estar normal, porque senão teria Ou como. manteve, né? Provavelmente. Ou Às vezes manteve. manteve. E aí, agora esse paciente está com 23 anos. 23 anos. Eu acho que por essa estabilidade aí do Pentacan, até uma melhora, na verdade, né? Do arte máximo. Se tiver mantido a elevação posterior, eu acho que eu operaria. Alguém mais operaria ou alguém Eu, não operaria? eu acho que eu daria as boas notícias para o paciente que o exame melhorou, mas que a gente ia acompanhar mais 1 ano ou 6 meses para ver se se mantém e talvez depois pensar em operar. Eu É esperaria. como Alguém tem mais alguma sugestão diferente dessas aí? eu acho também, como você falou, no outro caso, a gente deve avaliar muito o perfil do paciente, né? Motivação, avaliar tudo Né? isso. Porque ver se ele vai assumir, conversar muito em dividir uma coisa que o doutor É. doutor Arnaldo sempre Uhum. fala comigo, às vezes quando o paciente está muito motivado, às vezes você dividir o risco, tipo assim, expor os riscos para ele, sabe? Dividir um pouco ali os riscos com o Uhum. paciente. Principalmente naqueles pacientes que, tipo, vêm muito para concurso, essas coisas. Mas operaria ou não? Acho que não. Então, aqui está. Ó. 2020, então, você observa que
ainda tinha algumas coisas preocupantes, né? Pentacam suspeito. Pedi, então, mais um Pentacam em 2022. Você observa que o paciente estava tão motivado que ele sempre voltava com o Pentacam. Se ele não tivesse motivado, gente, ele já teria largado isso para lá. Olha agora aqui, André, como é que está o Pentacam em 2022? Astigmatismo simétrico a favor da regra, discreta simetria superior, que já tinha desde o início, né? Uhum. A felicidade, menos 0,55, menos 0,57. IHD, 0,006005. O KISA, 30,96. IS, 0,17 e 0,08. Doação posterior, 12, deve ser a O, né? Uhum. IT, 0,57, 0,08. Arte máximo, 408, 405. PAC, 520, 518. PTI, abaixo da média O. Básico, 1,54, 1,85. E agora? Operar ou não? Elevação posterior até diminuiu, né? Bastante. Mas o KISS ali no olho esquerdo tá um pouco aumentado. A PAC também reduziu, né? Porque às E vezes, como é paquimetria ultrassônica, às às vezes vezes pega um eu pouquinho pro pego, lado, né? eu sempre pego a menor paquimetria, não a paquimetria média, para a gente ser Tá. mais rigoroso. Ele continua apresentando esse pentacão um pouco suspeito, né? Mas agora já Eu tem operaria ou 25 não? anos. Não, está agora com 19, 22, 25. 19, 23, 25 anos agora. É, Operar ou não? eu acho que dá para operar. Mais alguém O paciente tá operaria, muito além do André? motivado. Ou alguém não operaria? Enrolaria mais um pouquinho ele. Eu acho que Não tem um discorda, risco André. é baixo e Gente, conversaria com o paciente. quando a gente pede um exame, a gente tem que acreditar no exame, gente. Esse paciente tem um dos índices mais importantes se não for o mais importante do Pentacam, é a curva de progressão. O PTI são os índices talvez mais importantes. Então, você vê que tanto o PTI está abaixo da média, sistematicamente estava abaixo da média, como o BAT sempre teve alterado. Hoje, a gente sabe que o ceratocone, gente, a característica do ceratocone é você ter um afinamento progressivo da córnea na área central, em relação à periferia. Por isso que o PTI é importante, porque quanto maior essa diferença da paquimetria central para a periférica, mais alterado vai dar o PTI. Então, se você tem um PTI sistematicamente alterado, isso por si só já fala que essa córnea não é normal. O paciente com 25 anos, ele se manteve com um Pentacam mostrando sinais de risco. Então, se você faz um exame, você tem que acreditar no que o exame te mostra, tá certo? Então, é um paciente que tem um ceratocone suspeito. Então, não justifica operar. O fato de estar estável, gente, 10% dos ceratocones evoluem. 90% estão estáveis, nem por isso você vai operar o ceratocone estável. Às vezes o que o ceratocone está pedindo é para você tirar mais um pouquinho na espessura, que aí ele acaba de descompensar. Aí ele começa a evoluir. Então, você tem um ceratocone suspeito, você não justifica correr o risco de fazer a cirurgia. Tá certo? Então, gente, toma cuidado. Se você pede um exame, acredite nesse exame. Se está alterado, fala com o paciente, ó, seu exame está alterado, não é seguro fazer a sua cirurgia. Ah, mas eu vou operar porque o risco é pequeno. Sim, mas aí você já está começando a assumir um risco que o nosso conhecimento atual diz para a gente não ultrapassar. Tá certo? Ou se você quiser ultrapassar, você tem que ter um motivo muito forte. Né? O paciente tem que dividir, você tem que dividir com o paciente realmente esse risco e deixar claro para ele que ele não tem uma córnea normal. Tá certo? Então, acredita no exame.
Quem ia operar aí chegou à conclusão que não deveria operar? Sim. Alguém mais operaria essa paciente? Alguma dúvida sobre esse caso? Não. Achei Muito bem. curioso esse Artmax dele subir muito no segundo Pentacam. Aqui, ó, vamos ver aqui o último Havia Pentacam muito? dele aqui. Olha aqui. Aqui nós temos, então, uma córnea muito simétrica, os índices todos normais, mas olha aqui, o BED alterado e você já tem um escape entre 6 e 8 milímetros do PTI. Tá certo? Aqui abaixo da área central, a gente ainda tem índices normais de elevação. Olha agora essa córnea esquerda, que desde o começo foi a que nos preocupou. Olha que padrão de astigmatismo estranho. Tudo bem que a topografia baseada no Scheinflug, ela não é tão confiável, mas ela reproduz aqui com uma certa... mas né? Observe que tem realmente uma pequena elevação superior, muito discreta, os índices também todos normais. Aqui, ó, vocês observam, já começa, abaixo da área central, você já começa a estar com uma elevação um pouquinho suspeita. Observe que você tem uma elevação suspeita na superfície anterior. Você tem um escape do PTI e tem um BED alterado. Então, é uma córnea suspeita. A gente não pode negligenciar isso, né? Agora, quando... E o que pode justificar esse arte máximo, doutor Renato? Ter subido tanto, de 340 para 460? Tem uma explicação, provavelmente a captura das imagens. Porque o que é o arte máximo? É quando você divide essa progressão máxima, que aqui não está dando para ver, pela paquimetria. Então, quando essa progressão ela é muito alta, quando a progressão é muito alta e a paquimetria é muito fina, você dá você pode dar um arte máximo alterado. Então, aqui, você vê que já tem uma superfície posterior, aqui já tem o olho, esse olho esquerdo principalmente, é o que mais me preocupa. Tá? E também na topografia foi o que deu mais alteração dos índices. Agora, por isso é que a gente faz exames seriados, porque a gente vê se essas alterações são consistentes, se elas estão progredindo, mas às vezes dão variações, né? Você observa que antigamente não se considerava 1,54 como uma alteração do BED. Hoje, para a gente ter um maior índice de sensibilidade, foi diminuído para 1,23. Então, isso aqui também já está alterado. Então, ainda é o seguinte, mas tem dúvida, pois essa córnea está muito bonita, então vamos fazer um Randemann. Quanto que vai dar o Randemann aqui? Ó, a topografia tem uma simetriazinha, né? É muito discreta, né? Um boltai assimétrico, né? Considerar então, ali. O que mais? Idade 2. Então dá 3. Bom, observe que eu coloquei aqui que qualquer tipo de assimetria, seja superior, seja inferior, deve ser considerada. Aqui, eu estou, inclusive, questionando. E eles vão falar sério, essa topografia tem alguma coisa? A topografia é muito regular, né, gente? Está muito regular. Se a gente for pegar os níveis aqui, ó, essa variação aqui, superior e inferior aqui, ó, ela é menos de meia dioptria. É de 44,51, 0,7 de assimetria. A gente fala que a assimetria inferior-superior, ela tem que ser acima de 1,4 para ela ser significativa. Então, é uma córnea muito normal,
É um Pentacam que aparece alterações, mas uma cólica muito normal. E aí? Operamos ou não operamos? Na verdade, a única alteração desse paciente é a idade. Porque você falar que aqui tem uma simetria é meio que forçar a amizade, né? Observe, o astigmatismo é esse aqui, ó. Ele é muito regular, muito ortogonal, a favor da regra, né? Então é difícil a gente falar que isso aqui. Mas e aí? Operamos ou não operamos esse paciente? Agora não vou operar mais, não. Alguém operaria esse paciente? Acho que não. Acho que com Bom, o tempo a gente vai ficando mais eu fiz essa bravo. reviravolta toda para a gente realmente, gente, exercer o nosso raciocínio crítico. Aí você deve entrar muito a questão do perfil do paciente. O que significa para ele operar? Então, esse paciente é o seguinte, numa situação dessa, a dúvida persiste. Então, quando você persiste, o Randemann é favorável, a topografia é favorável, a refração é favorável, o Pentacam aqui que está contaminando a questão. Então, quando você tem uma situação onde a possibilidade de uma complicação seja muito baixa, você deve levar muito em consideração o perfil do paciente. Como é que é esse paciente? É aquele paciente desconfiado, que quando você fala que tem alguns índices alterados, ele começa a não gostar muito, torce a cara. É aquele paciente que aceita que a córnea dele tem algum problema e que vai ser necessário um acompanhamento muito de perto. Isso tudo tem que ficar claro e a gente deve observar isso quando fala com o paciente, a reação dele. E quando é jovem, assim, sempre quando vai trazer os exames, eu peço para vir com o responsável. Que aí eu vejo também como é que é o perfil do familiar. Então, paciente com perfil ótimo. Perfil muito... Essa paciente, gente, ela estava formando em odontologia, ela nunca usava óculos, ela só usava lente de contato e começou a ter uma intolerância com lente de contato, ela não estava conseguindo mais usar lente de contato. E ela, inclusive, falou que na formatura ela não iria de jeito nenhum, e não sei o quê, e tal, tal, tal. Aí eu coloquei para ela, em março de 2022, é coisa recente, orientada para a necessidade de controle superior para avaliar a estabilidade corneana e, se necessário, crosslink. E outra coisa, em caso de jovens, orientação sobre isso deve-se envolver os responsáveis. Bom, então, em março de 2022, eu fiz um PRK topo guiado, porque ela tinha realmente, pelo menos aqui no astigmatismo mais alto, eu achei melhor fazer. Agora, olha que interessante. Perfil bacana, bacana, mas nunca voltou num controle. E eu ainda fui na formatura dessa danada. E aí, resultado, operou em março de 2022, aí eu liguei para ela passando um sabão nela. Assim, mas pera lá, você confirmou, como falei com você, que você tinha uma córnea que tinha algumas alterações e tudo, você ficou de fazer os controles, tá aqui então, ó, pré-operatório, pós-operatório com 6 meses, o pós-operatório com 2 anos. Ela se mantém com a visão, a topografia muito estável. Observe que estava 40, 40,72, 40, 41, 40, 41, 40, 41. Ou seja, já está com 2 anos de follow-up e está muito estável, sem nenhum problema. Então, é um caso, gente, que se eu não conheço a paciente, se eu tenho a percepção que é uma paciente que não aceita problema, a família não aceita problema, eu não teria operado, porque ela tem uma córnea alterada no Pentacam. E a gente tem que valorizar isso. Mas, considerando a topografia, que era muito normal, considerando a profundidade de ablação, considerando o resíduo do estroma residual, eu optei, então, por fazer a
cirurgia, até porque quando o paciente começa a ter problema com lente, é capaz de ter mais risco com a lente do que até com a cirurgia. Então, é um caso realmente que quem não operar está certo, quem operar está certo, dependendo de todo esse esclarecimento e dessa questão da orientação e do perfil do paciente. Alguém quer fazer algum comentário? Acho que ficou claro. Ok. Então, vocês observem, gente, Ok. que... Bom, você quer fazer algum comentário, Arnaldo? Não, nada, eu acho que está bem elucidado. Vamos lá, então. Concordo 100% aí com você. Vamos convidar Vamos agora lá. o doutor Lucas para apresentar esse caso aí. Vamos lá. Vamos lá. 2011, 26 anos, fez uso de lente gelatinosa por alguns anos, sempre com intolerância e complicações. Estática menos 1,5, 1,25 a 10, 1,25 menos 1,5, 180, visão de 1. Voltou em 2022 com 37 anos para avaliar a cirurgia refrativa. Gente, só mais uma observação. Você observa, esses pacientes que são bem adaptados com lente de contato, primeiro, eles não têm interesse em cirurgia. E eu não indico a cirurgia quando o paciente está bem adaptado com lente. Eu quero encontrar uma solução para o paciente que não tem no óculos a sua solução, que é aquele paciente que não quer usar óculos, e aquele paciente que está tendo problema com lente. Então, nesses casos, o próprio paciente entende que, apesar de ter alguns fatores de risco, ele também tinha risco com a lente porque estava tendo problema com a lente. Então, vamos lá. Se esse paciente em especial tinha muito problema com a lente. Tudo bem. Então, a PAC 509, 511, topografia 6 de dezembro de 2018 e em maio de 2022. Deixa eu ver aqui. Os índices normais, estáveis, a topografia, um bom aspecto também, astigmatismo regular, sem simetrias. Operar ou não operar? Operar ou não operar. Ele tem uma córnea mais fina, né? Sim. Chama atenção, apesar que a ablação dele não vai ser muito, 40 micras, não sei, não vai deixar tão baixo, mas essa paquimetria chama atenção. Eu acho que eu não contraindicaria cirurgia, mas eu sugeriria para ele a gente fazer uma tomografia de córnea para tirar alguma dúvida que pode ficar. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente continuar? Que operaria ou não operaria? Eu não estou vendo também nenhuma contraindicação. O paciente tem realmente uma córnea um pouco mais fina, mas o grau é relativo, a ablação seria bem baixa, assim. E estou vendo tudo normal para mim. Não estou vendo nenhuma contraindicação, não. Alguém mais quer fazer algum comentário? 37 anos, cabe uma báscula também, né? E também um ponto a ser avaliado é que ele está sempre com intolerância, complicações com a lente de contato, né? Isso também. Alguém falou uma báscula. Gente, eu tenho uma simpatia muito grande por fazer báscula em cirurgia refrativa, mas muito grande. Eu sempre testo a possibilidade e falo com o paciente. Você pode achar estranho no começo, mas você vai me agradecer no futuro. E é impressionante o feedback que esses pacientes dão. E deixo com eles a possibilidade de tirar esse resíduo caso não haja uma tolerância. Rarissimamente eu tenho que tirar esse resíduo. Então, vamos em frente. Córnea fina, sempre que tem um fator de risco, vamos pedir um pentacam para ver se aparece alguma coisa aqui que realmente possa fechar a questão de contraindicar. Vamos lá então, Carolina. Está vendo alguma coisa diferente aí? Então, tem um astigmatismo simétrico, mas não é aquele astigmatismo grande, né? Então, a gente gosta, esfericidade limítrofe e
ponto mais fino da córnea é 492, se eu não me engano. Um pouco mais É fino também. 92 ou 82. Depois a gente vê no mapa do... É. Deixa eu ver aqui o ponto mais fino aqui, ó. 500 micra aqui que está falando aqui. 501. Ah, não, 491, ponto mais fino. Mas depois a gente vê no mapa lá. E aí, operar ou não operar? Vamos continuar. Ah, vamos ver os outros mapas. CPU. Ok? Ok. Aqui, ó. Aqui é... CPSP um pouco mais no limite superior. Acho que é 491 mesmo. É. CPSP um pouquinho mais Uma superior. coisa também, gente, quando vocês olharem para o ponto mais fino, vê se esse ponto mais fino ele está deslocado temporal e inferior à córnea. Aqui ele está um pouquinho descentrado nasal. O ceratocone, via de regra, a parte mais fina fica descentrada temporal inferior. Ok? E também, não pode falar. Não, eu ia falar assim, que a córnea é um pouco mais fina, mas ela é toda fina, né? Toda fina. Exatamente. Isso também é muito importante. Não Então, ter, assim, a gente tem uma graduação, né? Quando você tem só um biquinho muito fino aqui, isso é sinal de ceratocone. Vai refletir no PTI. O PTI dela, você vê que ela vai engrossando aqui progressivamente, ó. Você vê que olha aqui a diferença aqui da área central para a área periférica, ela não tem grande variação percentual, não. Vamos ver o olho esquerdo. Tem um Artimax no limite ali, né? No olho direito. Parece. 390. 383. É um pouquinho abaixo, né? É um pouquinho abaixo. 390 seria o normal. Olho esquerdo. Princípio, mesma coisa, do direito. Uhum. Também. O IHD também, gente, é um índice muito importante pela precocidade com que ele altera no caso do ceratocone, tá? Tem que ser menor que 0,01, né? É, 0010, é. Isso. E um Artimax aí um pouco melhor. Eu esqueço o valor do IT. O IT menor que 1. Esse aqui está dando 1 ponto... Está ruim a imagem. É um qualquer coisa. É, alguma coisa. Significa que o ponto mais... O IT significa quantos milímetros que essa córnea mais fina está desviada do centro. Uma córnea normal, o ponto mais fino está no centro. Aqui no olho esquerdo, você vê que ela já está um pouco desviada temporal inferior, muito pouquinho, mas, né? Por isso que o IT deu alterado. Mas a curva de progressão, tanto percentual quanto aqui, o PTI, que é o percentual de espessamento da córnea, está normal, está na média, e o índice lá está 1,04. E aí a questão é essa: uma córnea muito normal, uma baixa metropia, um paciente com 33 anos, mas que tem uma córnea fina. O principal fator aqui é uma córnea fina. E aí? Eu acho que como a metropia é baixa, eu acho que pela idade do paciente, acho que pode considerar operar, sim. Alguém não Pode ter operaria esse paciente? Alguém não operaria esse paciente, gente? Eu também operaria, não estou vendo nenhuma contraindicação. E a córnea fina, assim, apesar, como eu achei antes, também é uma córnea toda fina. A gente não avalia a córnea fina de forma isolada, né? Uhum. Então, não estou vendo nenhuma contraindicação. Ok, então tá aí. O Pentacam com a curva de progressão, PTI, uma baixa metropia. Agora, operando, você fazia a correção total ou você pensaria em fazer uma báscula?
Ah, 33 anos? 37. Ah, tá. Assim, eu conversaria com o paciente, né? Expor os riscos, falar que depois dos 40 anos a possibilidade da dificuldade de visão para perto. Eu acho que a gente tem que conversar muito, ver a profissão do paciente também. Se Perfeito. usa muito a Profissão, visão de hobby, né? perto, tudo Essas isso. coisas, a resistência ao uso do óculos para leitura, explicar que isso é inevitável, ver como é que o paciente reage a essa possibilidade. Então, a gente tem que conversar bem com ele. Se Porque ele tem não tá claro que ele vai tolerar uma báscula, você faça um teste com lente de contato. tem gente que chega assim, eu quero ficar livre dos óculos. E já tem gente que chega assim, eu quero diminuir um pouco a dependência. Então, assim, eles já falam isso, sabe? Uhum. O que eu vejo. Operamos Esperamos. e fazemos uma báscula? Se o paciente aceitar pelo perfil dele. Acho que não tem nada a perder, né? Se ele não gostar, dá para a gente Então, vamos lá. corrigir. Quando persiste a dúvida, um caso aqui, vamos fazer aqui o Handelman aqui. Quanto que daria esse Handelman, hein? Topo eu consideraria normal, simétrica. Não, acho que sim, Hum? tem risco. A única coisa que ele tem alterado, gente, é a paquimetria, É, né? Os outros índices todos normais. Então, foi feito um PRK, Streamlight. Com certeza, eu fiz uma báscula, a menos que ele não quisesse, né? Então, foi operado. Então, lembrando que dos fatores de risco, o menos importante isoladamente é a paquimetria. Ok? a Alguém quer partir de fazer algum comentário? 87 anos, a Ah, partir de 87 anos, você já tende a fazer oferecer básico para os pacientes? até antes, dependendo da profissão, dependendo do hábito, dependendo da resistência que o paciente vai ter em usar um óculos para perto. Eu comento muito com a mulher, porque eu falo o seguinte, gente, não é porque preconceito não, hein? Não vão desviar do que eu vou falar. Mas a mulher, ela não gosta de usar óculos, não é por ela, é por causa de outras mulheres. A mulher não se veste bonito para agradar o homem, ela se veste bonito para poder comparar com outras mulheres. Essa é a realidade. O homem nem repara a roupa que a mulher está usando. Mas o que acontece? Quando você fala com ela que ela vai usar um óculos após os 40 anos, se a gente deixar um pouco de grau, nós vamos empurrar isso mais para frente um pouco. Eu ainda dou uma cutucada. Assim, ó, você imagina, suas amigas todas na sua faixa etária vão estar usando óculos. Se a gente deixar um pouco, você vai deixar de usar óculos nessa faixa de 40, 45 anos. Vai deixar para usar mais para frente. Quando você fala que outras mulheres estarão usando óculos, aí pronto. Ela quer fazer a báscula. Então a gente tem que deixar claro que pode ser que você. Não, você vai usar óculos. Se você não, a gente não deixar um pouco de grau num dos olhos, no olho não dominante, você vai usar óculos. Aí o paciente começa a ver com bons olhos a questão da báscula. Como eu falei com vocês, rarissimamente eu tenho que reverter uma báscula. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Semana que vem a gente vai fazer básico no paciente de 34 anos. Pois é. É só você conversar, explicar para ela como que... Porque o míope, gente, o fato do míope enxergar muito bem de perto faz com que ele, diferentemente do hipermétrope, ele se sinta muito frustrado em ter que usar um óculos para perto, porque a vida toda ele chegou bem de perto. Você vai estar tirando dele algo que ele sempre teve. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não frustrar o paciente com a questão da presbiopia. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Ou vamos para frente? Reinaldo, eu quero sim. Eu Vamos lá. normalmente eu não faço báscula se o paciente já não está apresentando algum sintoma inicial de presbiopia. Minha abordagem é um pouco diferente da sua. Então, aquele paciente, por exemplo, que tem 38 anos, 39 anos, não apresenta nenhum problema de presbiopia, olha, nós vamos fazer uma programação aqui para resolver o seu grau para longe, mas muito provavelmente, brevemente, você vai precisar de um óculos de leitura daqui a um ano e meio, 2 anos, você não sabe. Mas
garantido que você vai precisar. Normalmente, eu não faço báscula profilática, eu faço báscula terapêutica. Entendi. Bom, na minha experiência, eu faço e vou continuar fazendo, porque eu estou vendo o que é melhor para o paciente, não naquele período da cirurgia, mas nos próximos anos que vem pela frente. E é impressionante como que esses pacientes, quando voltam já presbitas, que às vezes ficaram aí 10, 20 anos sem usar óculos, voltam para operar de catarata e super felizes, e muitas vezes eu mantenho a báscula na cirurgia de catarata. E o paciente está tão feliz de não usar óculos, então eu tenho isso aí comigo, porque a forma como eu abordo é uma forma que eu deixo o paciente muito claro para ele a necessidade do óculos para perto, que a única alternativa para ele com a cirurgia laser é se a gente fizer uma báscula, desde que ele tolere. Agora, eu falo com o paciente, se você não tolerar, nós vamos dar um prazo de alguns meses. Se você não tolerar, eu posso reverter essa báscula. Agora, raramente, quando o paciente queixa da báscula, eu falo assim, o que você acha, diante da gente reverter, você usar um óculos para dirigir, por exemplo? Porque às vezes a queixa do paciente é dirigir, principalmente à noite. O paciente, eu falo assim, vai ser aquele óculos que você vai deixar no porta-luvas do carro. É preferível você usar um óculos quando você for dirigir, que não é o tempo todo, do que você usar um óculos o tempo todo no seu trabalho. E os pacientes aceitam muito bem. Tudo é a forma da gente colocar. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum Perfeito. comentário? Eu quero Oi, pois não. só fazer um comentário adicional aqui, Renato, que é o Pois seguinte. não. Eu não faço de rotina báscula em paciente que ainda não é presbita, justamente porque a minha experiência não é boa. Aquele paciente que Entendi. tem 38, 39 anos de idade, que não tem nenhum sintoma de presbiopia, você faz um target para ele para plano e deixa ele com menos 1, menos 1,5, ele certamente, no pós-operatório, ele vai reclamar que o olho direito ou o olho dominante está bom, que o olho esquerdo não ficou bom. Então, essa prosa eu já vi muitas vezes, por isso que eu não faço báscula em pacientes que ainda não apresentam sintomas de presbiopia, mesmo sabendo que talvez dentro de um ano e meio, vai precisar de um óculos de lente. Eu já comunico isso para ele. Com relação à báscula em cirurgia de catarata, eu sou 1000% favorável à báscula em cirurgia de catarata. Eu faço de rotina. Todos os meus, eu não diria todos, mas a maioria dos meus pacientes, eu coloco uma lente monofocal no olho dominante e uma lente Eye-Ense no olho não dominante, justamente criando para ele uma monovisão, e eles adoram. Então, realmente, com relação à cirurgia de catarata, eu concordo 100% com você. Os pacientes ficam extremamente satisfeitos. E sem aquela sintomatologia das lentes trifocais que alguns pacientes realmente não toleram. Tem tempo para mais um casinho aí ou vamos encerrar, Reinaldo? Vamos ver aqui. Vamos ver esse caso aqui. Vamos Vamos chamar a mais doutora Ana Maria aí, então, para um caso encerrar mais esse caso aí. desafiador aqui, ó. Vamos lá. Eu queria que todo mundo apresentasse um caso. Vamos lá. Primeira consulta para avaliação de cirurgia refrativa, encaminhada por retinólogo. Masculino, 30 anos, usa lente de contato. Olho direito, menos 7,6 a menos 0,75 a 90. Olho esquerdo, menos 4,5 a menos 2,75 a 170. Correção atual. Olho direito, menos 7,6 a menos 1 a 90. Olho esquerdo, menos 4,25 a menos 4, 163. Refração estática. Menos 8, menos 0,75 a 90, visão de 0,8. Olho esquerdo, menos 4,5, menos 3,5 a 170, visão de 0,8. Paquimetria 541 e 549. Certo. E aí? Operamos ou não operamos? Então, topografia aqui tem no olho esquerdo um pouco de assimetria ali, né? Então, um paciente tem 30 anos, esse é um grau bem importante, principalmente do olho direito, e uma paquimetria que não é muito, assim, se comparar o tanto da ablação ali que fazeríamos nessa córnea,
Eu pediria, primeiramente, um pentacam para avaliar melhor, mas só olhando aqui esse exame pela córnea do paciente, pelo menos do olho direito ali, pelo grau que ele apresenta, eu acho que ele ficaria com uma córnea assim, que não, no princípio, não operaria, não. Mas eu pediria um pentacam para avaliar melhor. Você vai ablar ali 120 micra. Vai ficar, no caso do olho direito, com alguma coisa em torno de 420 micra. Mas além do residual, quer dizer, o residual está dentro da margem de segurança, Verdade. mas eu pergunto, você vê mais alguma coisa diferente Tá, nessa? 47,43 aqui, que eu não tinha me atentado esse Perfeito. valor. É um paciente que já tem aqui, nos critérios de Rabinowitz, a gente já entra como um critério para ter ceratocone, né? O aumento da curva da cerato aqui é importante. É uma córnea Com acima de essa 47. miopia, então, ali, então, não operaria, não. Tem muita coisa que chama atenção também. O cilindro do lado esquerdo bate certinho com a refração. Mas olha o cilindro do lado direito. Você tem uma refração eixo a 90, o cilindro é eixo a 6. Estranho, né? Ou seja, parece que a maior parte do astigmatismo desse paciente está no cristalino e não na córnea. Bom, então, está até assinalando aqui, ó. Então, essas duas coisas foram bem avaliadas. Então, sempre que você tem um fator de risco, aqui no fator de risco, que é uma alta ablação, uma alta probabilidade de ablação, é um fator de risco importante. Então, vamos lá. Tem alguma coisa essa topografia? Ali a esfericidade está 0,36, já é um pouquinho. 36, tá legal, né? É muito raro você ter um paciente com 0,23, que seria a esfericidade normal, né? Vai ter um pouquinho acima. Principalmente quando você tem uma córnea mais curva. Passar? Tudo muito normal, né? Você vê a córnea, a parte mais fina da córnea bem centralizada, um PT normal, um arte máximo normal. Máximo bom. Isso. E agora o olho esquerdo. O olho esquerdo tem uma assimetria, né? Aqui, um astigmatismo um pouco, levemente assimétrico. Você está vendo a Ou simetria não? aqui? Aqui nem tanto, né? Bem discreto. Aqui. Os Não. índices também, ok. Curva de pesado. progressão, 489 de Normal arte também. máxima. Córnea bem central, né? Bem central aqui. Tanto que dá um it aqui muito baixo. Bom, mas e aí? A simetria aqui nós estamos questionando, né? Se tem realmente uma simetria. A única coisa que eu vi aqui realmente nessa de estranho, assim, mais preocupante, ó, foi isso aqui, ó. Olha aqui. Olha o Kisa. Não, Kisa do direito. 13.333, ou seja, 133%. Tá certo? Isso aí realmente, embora altos astigmatismos, não é o caso, porque aqui esse aqui deu foi no olho direito, podem dar um Kisa alterado, mas o restante todo normal. E aí, operar ou não operar? A gente pode colocar lá nos critérios, né? Para avaliar melhor. Mas assim, Você operaria ou não? Se você fizesse nos critérios de Randelman, daria o quê? deixa eu ver aqui. A idade daria. Só um minuto. Tem que olhar na minha cola aqui. A idade não dá nada, né? E daria aí o quê? Ametropia. Uma leve assimetria a gente já vai considerar uma alteração ali da topografia. Pode considerar um ali, né? Sim. E tem outra coisa também que chama atenção aí, além da Idade ametropia,
É o que que é? Oi? Além Outra da. coisa que chama atenção, além da... O fator mais importante para mim aí é a profundidade de ablação. Sim, Tá? para mim Residual, também. né? E residual, exatamente. Se você vai ablar 120 e você tem uma acorde de 540, você olha que lá nos critérios de Sim, Randemann, a gente não põe 400 para PRK e 250 para LASIK. A gente aumenta para 300 o LASIK e para 450 o PRK. Então, o residual estroma também não vai dar 450. exatamente. Eu acho que eu ficaria mais assim por conta, principalmente do olho direito, da questão da córnea E e daria da. quanto, então, o Randemann aí? Vamos ver. A idade dele é 0, Aham. o grau da córnea, 500 menor, topografia. Topografia, a gente vai considerar essa simetria, ficaria 1. O que mais? A córnea, então, ficaria menor que 470, já é para 4. No caso, o residual da córnea, né? Acho que fica 2. 2 da simetria, É. um da Isso, simetria gente. e um Então, da refração, do que fala em esférico ser maior que 8. eu tinha que esperar de vocês falarem, mas eu bati a mão sem querer aqui. Vocês não viram, não, né? Não, Sim. Ah, ótimo. eu não, eu estava olhando pro celular, na colinha Então do... tá. Então é o seguinte, vamos lá. Quanto que tem o critério de Randemann? Você tiraria, tipo assim, não corrigiria tudo do olho direito, né? Mas veja bem, quanto que deu o critério de Randemann? Põe aí, residual. Abaixo, menor que 450. Então, 1. É, A metropia, 2. 2. Né? O que uhum. mais? Idade 0. Vai pra 0. Idade 0. Tem mais alguma coisa aí? E essa simetria é muito questionável, né? Seria praticamente 2. Mas profundidade de ablação, gente, é um critério muito importante. Então, uma alternativa seria ou não operar ou fazer isso aqui que eu fiz. Primeiro, nunca LASIK, mas um PRK hipocorrigindo. Gera um olho que não é o olho dominante, então você junta o limão e faz uma limonada. Você vai preservar a visão de perto mais tempo e fala com o paciente que é o que foi possível retirar com segurança. Então, se o paciente aceitou, se você foi uma relação tranquila com o paciente, é a melhor alternativa para esse paciente, para a gente não deixar o estroma no limite. Foi o que foi feito. Então, aqui no caso, 7 vezes 7, como é que é? 7 vezes 15 foi para 105. Nós temos 542, vai para ficar 440 micra. É, 117. já fica mais palatável, né? Fica já mais dentro de uma faixa de segurança maior. Então, foi feito um streamline. Ah, mas eu não quero que eu estude. Então, não vamos operar. Simples assim. Tá certo? Então, gente, quando um paciente quer muito operar ou precisa operar, você deve dar para ele essa alternativa desde que você mantenha uma faixa de segurança. Às vezes, manter a faixa de segurança é você hipocorrigir um pouco esse paciente. Não daria para você hipocorrigir os dois olhos, que aí ficaria muito ruim, né? O paciente vai ficar dependente de óculos da mesma forma. Mas numa situação dessa aqui, o paciente tem condições de diminuir muito a sua dependência de óculos. Bom, gente, vocês, baseado no acompanhamento dos casos, vocês estão acertando a maioria dos casos? Como é que está aí? Vocês estão percebendo que quanto mais o tempo passa, mais vocês ficam, vamos dizer, raciocinando de uma forma correta? O que vocês acham? Eu acho que sim.
Acho que do começo para agora a gente já consegue falar com mais segurança, né? Aham. Mas a gente é menos corajoso também, né? Como é que é? A gente é menos corajoso também, né? Não, mas é o seguinte, o grande problema é o seguinte, a gente no começo, a gente é muito cauteloso, é igual dirigir. Quando a gente começa a dirigir, a gente tem uma grande cautela, cuidado com tudo, checa tudo. Vai aprendendo, começa a ficar um pouco negligente. É aí que começa a acontecer os acidentes. Então é importante a gente sempre fazer um raciocínio clínico para que a gente possa fazer ciência, porque senão a gente vai ficar no achismo, e isso é muito ruim. Quando você opera, você tem que justificar por que que você acha que é seguro. Quando você não opera, por que você acha que não é seguro. Se alguém operar, o paciente operar com outra pessoa e correr tudo bem, parabéns, ótimo. Mas você fica tranquilo de ter muito. Vocês observem que os casos que eu já mostrei para vocês de ectasia são casos antigos, são casos onde a gente era valente. A gente, é, a gente quando não tem noção do perigo, é igual a criança. A criança não tem medo de nada porque ela não tem noção de perigo. E a gente, quando está começando em alguma atividade, a gente é meio infantil em questão de não saber os limites, de não saber lidar com o risco. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado para a gente não começar a fazer da nossa profissão um tormento, porque realmente tem uma ectasia, eu falei com vocês, não tem defesa. Se você for ver um caso que você teve uma ectasia, pode procurar que você vai encontrar. É igual avião, avião não cai, avião é derrubado. Por isso que tem a caixa preta, né? Muito bem, gente, eram esses os casos. Arnaldo, você quer fazer algum comentário? Muito bons casos. E a sua pergunta aí sobre o acerto, eu acho que eles estão praticamente acertando 100% dos casos. O raciocínio clínico deles está funcionando tudo a contento, e Bacana. essa oportunidade que você está dando para eles de discutir esses casos complicados é uma coisa raríssima que a gente não encontra em lugar nenhum, só no nosso fellowship mesmo que nós temos esse tipo de abordagem. Pessoal que for me acompanhar amanhã, pessoal, nós temos anel amanhã, temos o PRK, chegar no 11 horas é um horário bom para chegar, ok? Então, Reinaldo, Ô, obrigado, gente, ó, boa noite a semana que vem, gente, todos. semana que vem, a Maria Carolina vai falar sobre os 20 casos que ela vai fazer na quarta-feira. Então, ela já está pensando até comprar a Oh, cota do ocular maravilha. laser, viu? Oh, meu Deus, quem dera. Maravilha. Falou, gente. Um abraço para vocês e um ótimo Boa final de noite, semana. pessoal. Boa noite. Falou, Arnaldo. Um abraço. Até Boa mais. noite. Boa noite.